Hollow Hill era o tipo de lugar por onde as pessoas passavam, não um destino, mas uma parada no caminho para outro lugar. A pequena cidade mineradora, aninhada em um vale sombreado por colinas imponentes, carregava um ar de desespero silencioso. Seus prédios, desgastados e inclinados pela idade, pareciam espelhar o cansaço dos moradores que permaneceram. Para uma pessoa de fora como Claire Dawson, parecia uma cidade presa no tempo, lentamente desmoronando sob o peso de seus segredos. Claire estacionou seu carro do lado de fora da Hollow Hill General Store, o único negócio ainda operando na rua principal. Ela ajustou sua bolsa, abarrotada de cadernos, uma câmera e um gravador, antes de entrar. A campainha acima da porta tocou, e todas as conversas no pequeno espaço cessaram. Cabeças se viraram para ela, os olhos se estreitando com suspeita. "Bom dia", disse Claire, forçando um sorriso. "Estou procurando alguém que possa me falar sobre as minas." Um velho atrás do balcão resmungou, seu rosto curtido em uma carranca. "Nada a dizer", ele murmurou. "As minas estão fechadas há anos. Lugar perigoso." "Já ouvi isso", Claire respondeu, pegando seu caderno. "Sou jornalista, investigando os desaparecimentos. Acho que há uma história aqui que as pessoas precisam saber." Uma risada aguda veio de um homem sentado perto da janela. "As pessoas precisam saber? Moça, o que elas precisam é ficar longe deste lugar. Escreva sua história, imprima seu jornal, mas não pense por um segundo que você é bem-vinda aqui." O sorriso de Claire vacilou, mas ela não foi facilmente dissuadida. "Por que as pessoas acham que as minas são amaldiçoadas?" ela perguntou. "O que você sabe sobre DQP?" A sala ficou mais fria, a tensão palpável. O velho atrás do balcão lançou um olhar furioso para o homem mais jovem, então voltou sua atenção para Claire. "É melhor você ir embora", ele disse firmemente. "Nada de bom jamais saiu dessas minas. E nada de bom jamais sairá." Sem se deixar abater, Claire pagou por uma garrafa de água e foi embora. Ela podia sentir os olhos dele sobre ela enquanto caminhava até o carro, mas tinha o que precisava: a confirmação de que os moradores sabiam de algo. Qualquer que fosse a verdade, estava enterrada nas minas, e Claire pretendia desenterrá-la. A entrada das minas de Hollow Hill parecia uma boca escancarada, seus portões enferrujados fechados com correntes. O coração de Claire disparou quando ela se aproximou, o peso de sua decisão pressionando fortemente seu peito. Ela havia subornado um faz-tudo local para destrancar o portão para ela sob o manto da noite, prometendo a ele uma quantia significativa de dinheiro. Ele pegou o dinheiro e desapareceu sem dizer uma palavra, deixando-a sozinha. O ar dentro da mina era úmido e sufocante, o único som era o barulho de suas botas no cascalho. Claire ligou sua lanterna, o facho cortando a escuridão para revelar paredes irregulares e equipamentos abandonados. Quanto mais fundo ela se aventurava, mais opressiva a atmosfera se tornava. Ela sentiu como se estivesse sendo observada, as sombras parecendo se mover um pouco além da borda de sua luz. Ela encontrou a primeira pista nas profundezas de um poço desmoronado, um diário encadernado em couro, com páginas amareladas pela idade. As entradas, escritas por um mineiro chamado Samuel Hargrove, descreviam uma operação secreta conduzida pela Hollow Hill Mining Company. Eles descobriram algo antigo, algo que não deveriam encontrar. A entrada final de Samuel causou arrepios na espinha de Claire. "Não deveríamos ter ido tão fundo. Há algo aqui, algo vivo. Está nos observando. Não nos deixará sair." O diário a levou a uma área marcada com símbolos grosseiros esculpidos na rocha. As esculturas retratavam uma figura monstruosa com membros alongados e olhos vazios, cercada por figuras ajoelhadas. No centro da câmara havia um altar, sua superfície manchada de escuro. Espalhados ao redor dele estavam restos de ossos e ferramentas, como se algum ritual tivesse sido tentado aqui há muito tempo. Enquanto Claire examinava o altar, sua lanterna tremeluziu, mergulhando-a na escuridão. Um som baixo e gutural ecoou pelos túneis, enviando um raio de terror através dela. Ela se atrapalhou com a lanterna, finalmente conseguindo ligá-la novamente. As sombras pareciam se fechar ao redor dela, e ela percebeu que não estava mais sozinha. O guardião emergiu da escuridão, sua forma quase humana. Seus membros alongados se moviam com uma graça grotesca,
e seus olhos vazios brilhavam fracamente. Claire congelou, incapaz de desviar o olhar da criatura. Ela soltou um grito de gelar os ossos, e ela se virou e correu, o som de sua perseguição ecoando em seus ouvidos. Ela cambaleou pelos túneis, sua mente acelerada. Ela tinha que encontrar uma maneira de escapar, de parar a criatura. Seus olhos caíram no altar, e ela se lembrou da menção do diário sobre um ritual. Os mineiros tentaram prender a criatura, prendê-la dentro da colina. Mas eles falharam. Claire percebeu que se ela não completasse o ritual, o guardião a reivindicaria. Usando as esculturas como guia, ela juntou os passos do ritual. Exigia sangue, fogo e uma oferenda de algo profundamente pessoal. Claire hesitou, suas mãos tremendo enquanto ela procurava em sua bolsa. Ela encontrou um medalhão que sua mãe lhe dera, a única lembrança que lhe restava. Seu peito apertou, mas ela sabia que não havia outra escolha. Ela colocou o medalhão no altar e furou seu dedo com uma pedra irregular, deixando uma gota de sangue cair na superfície. O ar ficou mais frio, os gritos do guardião ficando mais altos conforme ele se aproximava. Claire acendeu um fósforo, prendendo a respiração enquanto ateava fogo no medalhão. As chamas rugiram para a vida, consumindo a oferenda enquanto o altar começava a brilhar. O guardião investiu contra ela, mas o poder do ritual surgiu pela câmara. Uma luz ofuscante irrompeu do altar, e a criatura soltou um último lamento agonizante antes de desaparecer no vazio. O chão sob Claire tremeu, e ela mal conseguiu se arrastar para a segurança enquanto o túnel começou a desabar. Ela emergiu na noite, coberta de terra e tremendo de exaustão. A entrada da mina desabou atrás dela, selando os horrores lá dentro. Claire olhou para a colina, o peso do que ela havia testemunhado se acomodando pesadamente em seus ombros. O guardião se foi, mas as cicatrizes que ele havia deixado nunca desapareceriam. Retornando à cidade, Claire tentou compartilhar sua história, mas os habitantes da cidade se recusaram a ouvir. Eles queriam esquecer, fingir que as minas não guardavam segredos. Derrotada, Claire deixou Hollow Hill, jurando expor a verdade em seus escritos. Mas, no fundo, ela sabia que a escuridão da colina nunca iria embora de verdade. Anos depois, o artigo de Claire despertaria a curiosidade daqueles que o leram. Alguns o descartariam como ficção, mas outros sentiriam a atração de Hollow Hill, atraídos por seu mistério. E a colina, paciente e eterna, esperaria por eles, seu guardião se mexendo mais uma vez nas sombras. A vida de Claire mudou irrevogavelmente depois de Hollow Hill. A experiência a deixou com uma mistura de trauma e determinação. Ela se mudou para a cidade, buscando refúgio no barulho e no anonimato que ela oferecia, mas as memórias da colina assombravam suas noites. Seus sonhos eram atormentados pelos olhos fundos do guardião e pelos lamentos que ecoavam pelos túneis em colapso. O artigo que ela escreveu se tornou uma sensação, chamando a atenção de teóricos da conspiração, entusiastas do paranormal e céticos. Alguns a saudaram como uma jornalista corajosa que descobriu verdades ocultas. Outros a acusaram de fabricar uma história sensacionalista para a fama. O escrutínio só aprofundou seu isolamento, pois Claire se viu presa entre querer avisar os outros e temer que eles pudessem sofrer o mesmo destino do qual ela escapou por pouco. Mas Hollow Hill não tinha acabado com ela. Meses após a publicação do artigo, Claire recebeu um pacote anônimo. Dentro havia uma lanterna velha e enferrujada, uma que ela reconheceu das minas. Anexado a ela havia um bilhete rabiscado em caligrafia irregular. Ainda está esperando. Seu sangue gelou. O pensamento de que outra pessoa havia se aventurado nas minas, ou pior, que o guardião havia encontrado uma maneira de alcançá-la, a enviou para uma espiral de paranoia. Ela trocou suas fechaduras, instalou câmeras e evitou qualquer pessoa em quem não confiasse completamente. Apesar do medo, uma parte dela se sentiu atraída de volta para Hollow Hill. Perguntas persistiam em sua mente. O que exatamente era o guardião? Ele realmente se foi ou ela apenas adiou o inevitável? Contra seu melhor julgamento, Claire começou a pesquisar rituais e folclore antigos, na esperança de encontrar respostas que pudessem tranquilizá-la. Quanto mais fundo ela se aprofundava, mais percebia o quão pouco entendia sobre o que havia encontrado. Em uma noite chuvosa, o telefone de Claire vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Continha uma única imagem, a entrada da mina desabada, agora livre de escombros.
Abaixo dela, havia uma legenda: "Você deixou algo inacabado." O pânico a dominou, mas junto com isso veio uma resolução sombria. Claire sabia que não poderia fugir para sempre. Se a colina a quisesse, ela teria que enfrentá-la, em seus termos. Armada com sua pesquisa, ela retornou a Hollow Hill, desta vez preparada para o que quer que a aguardasse. A cidade estava ainda mais vazia do que antes, suas ruas silenciosas e desoladas. O armazém geral estava fechado com tábuas, e os poucos moradores restantes evitavam seu olhar. A entrada da mina se aproximava, sua boca escancarada convidando de volta à escuridão. Com uma respiração profunda, Claire entrou. O ar estava mais frio do que ela se lembrava, e o peso opressivo da colina parecia pressioná-la. Enquanto ela navegava pelos túneis familiares, ela notou novas esculturas nas paredes, símbolos que não estavam lá antes. Eles pulsavam fracamente, como se estivessem vivos, e quanto mais fundo ela ia, mais pareciam brilhar. Na câmara com o altar, a cena estava assustadoramente inalterada. Os restos de sua oferta anterior estavam espalhados, mas o ar estava denso com uma nova energia. Claire largou sua bolsa, pegando as ferramentas que havia trazido: velas, uma adaga cerimonial e um frasco de água salgada. Ela não sabia se sua pesquisa funcionaria, mas era tudo o que tinha. Quando ela começou o ritual, o chão tremeu, e o guardião emergiu das sombras mais uma vez. Sua forma estava mais definida dessa vez, seus olhos vazios queimando de raiva. As mãos de Claire tremiam, mas ela se forçou a continuar, entoando o encantamento que havia memorizado. A criatura gritou, investindo contra ela, mas uma barreira de luz irrompeu ao redor do altar, mantendo-a sob controle. O ritual exigia um ato final, uma oferenda de seu medo mais profundo. Claire fechou os olhos, deixando as memórias que havia enterrado virem à tona. Ela se viu quando criança, encolhida no escuro enquanto seus pais brigavam no quarto ao lado. Ela sentiu o peso da solidão, o medo do fracasso que a levou a Hollow Hill em primeiro lugar. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela despejava essas emoções no ritual, sua voz embargada, mas inflexível. O guardião soltou um lamento ensurdecedor quando a luz do altar o engolfou. O chão tremeu violentamente, e Claire foi jogada para trás quando a câmara desabou ao seu redor. Rastejando pelos escombros, ela encontrou seu caminho para a superfície assim que os primeiros raios do amanhecer surgiram sobre a colina. A entrada da mina havia desaparecido, enterrada sob toneladas de terra. Claire estava lá, machucada e maltratada, mas viva. Pela primeira vez em meses, ela sentiu uma sensação de paz. O que quer que o guardião tenha sido, ele se foi agora, realmente se foi. Enquanto ela dirigia para longe de Hollow Hill, Claire não pôde deixar de olhar no espelho retrovisor. A colina estava silenciosa e parada, seus segredos enterrados mais uma vez. Mas, no fundo, ela sabia que alguns lugares nunca estão realmente em repouso, e algumas sombras nunca param de observar.